trazer uma mensagem bem rápida para os irmãos. No final a gente vai fazer uma busca do Espírito Santo, vamos clamar pela nossa nação. E acabando a mensagem, eu também dou os avisos que eu esqueci. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu já estou com essa palavra desde a consagração do mês passado, né? Do mês passado, inclusive tem consagração esse mês. Quando o pastor Márcio estava pregando aqui, o Senhor, ele confirmou, testificou essa palavra em meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. 13 ao 19. Vou estar lendo aqui a versão do meu celular. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é Jesus. E respondeu, dizendo-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vira para o teu irmão que está do seu lado e diz: a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ficou meio embolado, né, irmãos? Cadê o tema da mensagem? Que os irmãos vão ler e vão profetizar em nome de Jesus. Aí, agora ficou lindo, ó. É forte. Agora no 3, vamos profetizar como profetas, porque a voz profética não foi calada nesse lugar. Amém? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Diga-se para o teu irmão: é você essa igreja, somos nós. Pode tomar seu assento. Eu quero trazer uma breve meditação para os irmãos. E o Senhor, Ele falou comigo, desde quando a pastora Anne também trouxe a palavra aqui, falando sobre corpo, sobre igreja. O Senhor, Ele ministrou no meu coração e soprou em meus ouvidos essa frase: a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós somos essa igreja, amém? A profética é essa igreja. E não ficará pedra sobre pedra, nenhuma estrutura do inferno de Satanás, porque não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E há uma autoridade sobre a igreja do Senhor. Há uma autoridade sobre a profética, meus irmãos. Mas muitas das vezes, nós não entendemos o que é ser igreja. Nós não entendemos o que é ser corpo de Cristo. O que é ser igreja? Nós achamos que ser igreja é vir no culto, domingo, vir para a EBD, nem vir para a EBD, né? Que quem não sabe o que é igreja, vem para a EBD. Quem não acha que sabe ser igreja, só vem para o culto, só quer receber, vem para a quarta-feira para receber o corredor, receber livramento. Mas eu quero falar para você, o que é igreja? Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado: o que é ser igreja? Eu quero falar sobre a igreja. Igreja é um verbo. Que isso, João? Está quebrando a língua portuguesa? Eu sei que na escola a gente aprende que igreja é um substantivo. Mas hoje eu quero falar sobre a igreja verbo. O verbo em ação.
não só um substantivo, mas o verbo em ação. Porque muitas das vezes nós entendemos ser igreja como um substantivo. A gente só vem para a igreja, mas não sabe o que é ser igreja. Eu venho para o culto, mas não sei o que é cultuar. Eu venho para o louvor no momento de adoração, mas não sei como adorar o Senhor. E nesse momento eu quero te dizer o que é ser igreja. E quero dizer, ser igreja é como se a igreja é como um verbo em ação, um verbo que está vivo, porque Jesus disse: eu sou o verbo vivo, eu sou a palavra viva, eu sou o verbo encarnado. Então nós somos a igreja de Cristo. Então, se nós somos a igreja de Cristo, nós somos uma igreja viva e eficaz. As portas do inferno só não irão prevalecer, só irão ser destruídas, desde o momento que a gente entender o que é ser igreja. Se a gente viver uma falsa igreja, as estruturas do inimigo começam a se enraizar nas nossas vidas. Eu começo a viver a cultura desse mundo, e ao invés de eu dar continuidade, expandir o reino de Deus, eu começo a expandir os pecados que há na minha vida, que há nas nossas vidas. Mas nessa noite, as escamas estão caindo dos nossos olhos, e nós vamos nos levantar como igreja do Senhor, não como profética, mas como igreja do Senhor. Profética só é algo a mais, mas precisamos ser igreja do Senhor. Nós não estamos aqui para levantar uma bandeira, eu sou profética, mas nós estamos aqui para levantar, eu sou de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, e sendo igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão sobre nós, e há uma autoridade que Cristo deu à igreja, não a falsa igreja. Cristo, Ele deu uma autoridade para que nós possamos ser igreja, e eu quero falar sobre ser igreja, viver igreja, ser corpo de Cristo, ser um membro do corpo de Cristo, não ser um corpo separado, mas fazer parte de um corpo. Você sozinho não é igreja, você sozinha não é o corpo de Cristo, mas quando se reúne o povo, se reúne a igreja aos domingos, às quartas-feiras, se reúne a Assembleia Solene dos Santos, ao qual eu me uno com um membro do meu irmão, ao qual eu me uno na vida do meu irmão, e a dificuldade do meu irmão também é minha, as dores dos meus irmãos também são meus, porque quando eu sou corpo de Cristo, eu me compadeço ao meu irmão. Eu vejo o meu irmão passando por dificuldade, passando pela luta, pelo luto, e eu choro junto com ele. Eu vejo o meu irmão passando na alegria, também me alegro com ele. Chamo ele para comer um churrasco, chamo ele para comer uma esfirra. Oh, glória! E ser igreja é isso, meus irmãos. Ser igreja não é ser um membro individualista, não ser um membro separado, mas ser igreja é ser um corpo só, fazer parte de se conectar em outros membros. E nessa noite o Senhor está trazendo união sobre as nossas vidas. Nós precisamos viver a unidade da igreja. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração poderosamente a respeito de ser igreja. Igreja como um verbo. E eu vou falar aqui rapidinho o que é ser igreja. Que o primeiro aspecto que eu vi, igreja como comunidade dos crentes. Igreja como corpo de Cristo. É a comunidade, a reunião dos santos, a reunião do corpo de Cristo, a reunião da comunidade da profética, dos irmãos que têm as suas culturas, dos irmãos que têm a sua cultura, os seus dons, as suas dificuldades, os seus problemas. Mas quando nós nos reunimos como Assembleia Solene, como comunidade dos crentes, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Quando nós temos essa ciência, que eu sozinho não sou igreja, que eu sozinho não componho, não construo um corpo sozinho,
mas quando eu estou em unidade, em comunhão com meus irmãos, eu componho um corpo, eu faço parte de um corpo, e eu sou um membro vivo perante esse corpo. E o Senhor bradou no meu coração nessa tarde, que chegou aqui membros fragilizados, membros mortos, membros que estavam esperando ser amputados. Mas essa é a noite que o Senhor está trazendo vida para membros nessa noite. O Senhor, Ele não te amputa do corpo dEle. O Senhor não quer te arrancar do corpo dEle. Mas nessa noite o Senhor está trazendo um renovo sobre a sua vida. O Senhor está trazendo vida para este membro. Você não será cortado do corpo de Cristo. Mas se posiciona, homem e mulher de Deus. Se posiciona a juventude. Porque se a gente não se posicionar, naquele grande dia a gente vai ser cortado do corpo. E muitas das vezes, eu também já falei isso, nós nos portamos como próteses. Achamos que fazemos parte do membro, fazemos parte do corpo, que somos membros, mas somos uma parte do corpo morta. Está atrofiado, está morto. Vamos supor que o meu braço aqui é uma prótese. O braço aqui está pegando a água, vou aproveitar para beber água. Está alimentando o corpo, mas é morto. Se eu cortar o dedo dessa prótese, o corpo não sente dor. Mas quando ele faz parte do corpo, é um membro vivo, o dedo é machucado. Quem é que já, uma farpa, qual é o nome daquele negócio? De planta, espinho, prendeu aí no seu dedo. Todo o teu corpo sente aquela dor, o teu dedo latejando, aquela dor horrível. Isso é algo muito importante, que o teu braço, o teu dedo, ele está vivo, pô. Mas muitas das vezes nós nos portamos como próteses em meio à comunidade. Nosso irmão passa por dificuldade, nosso irmão está na luta, e eu vou lá com a prótese e aponto, está caído, pecou, ele está no vale da sombra da morte. Ao invés de eu sustentar meus braços e levantar ele, eu vou lá e dou um chute. Bum! E acabo de matar meu irmão. E pessoas assim são próteses, não são corpo de Cristo. Não compõem membros do corpo de Cristo. Mas nessa noite toda a prótese está sendo denunciada. Todo membro que estava... O que eu falei aqui quase agora? Atrofiado, oh glória. Atrofiado. Vai receber a vida de Deus nessa hora. Vamos nos movimentar como nós nunca nos movimentamos nesse tempo. Vamos nos mover em igreja, em corpo de Cristo, como nós nunca nos movimentamos. Porque este é o tempo da igreja do Senhor. Esse é o tempo da gente viver família. E ser igreja é viver em comunidade, viver em comunhão e viver família de Deus. A sua família compõe a família de Deus. O seu marido, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos compõem a família de Deus. Porque muitas das vezes nós temos uma mente individualista. Não, eu tenho a minha família, sou eu e a Natália só. Estou aqui na guerra da Natália, a guerra da Natália é minha, está aqui baixando, jejuo tudo em prol da minha família. Mas eu não entendo que a minha família, ela compõe o corpo de Cristo. E quando a minha família compõe o corpo de Cristo, nós vivemos família de Deus. Que nessa noite, toda orfandade, todo filho que não enxerga Deus como Pai, que caia nessa noite em nome de Jesus. Porque é o tempo de vivermos família de Deus. Chegou o tempo da gente viver a comunhão dos santos. Vivemos o relacionamento genuíno, assim como iniciou a igreja primitiva. E chegou o tempo da gente ser a família de Deus. Chegou o tempo de Deus, Ele ser o sacerdote da nossa casa. E Ele sendo a figura de sacerdote da nossa casa, os homens se levantarão de uma forma incrivelmente poderosa, porque não estão sendo mais guiados pela visão horizontal deles, mas estão sendo guiados pela visão vertical,
que guia os nossos olhos para Deus. E eu profetizo que os homens dessa casa se levantarão poderosamente. Pastor Thomas, agarra essa palavra, vai ter uma multiplicação extraordinária. O sacerdócio dessa casa está sendo restaurado. Não perderemos mais homens para as coisas desse mundo. Mas eu profetizo, eu tomo posse dessa palavra. Eu, como homem, nos levantaremos de uma forma ao qual nós não vivemos ainda. Se prepara na reunião dos homens para curas, maravilhas e prodígios e milagres acontecer nesse lugar. E assim para as mulheres, assim para os jovens, porque quando a nossa mentalidade é mudada, o Espírito Santo começa a fluir de uma forma poderosamente. E precisamos viver família de Deus. Precisamos ter um relacionamento de igreja genuína. E nós temos essa responsabilidade. Vira para o irmão que está do seu lado aí. Você tem essa responsabilidade. No momento que você vê um irmão meio fraco, meio fragilizado, porque eu tenho isso, eu tenho um carinho muito grande pelos meus irmãos de sangue. Quando eu vejo que meus irmãos estão assim meio cabisbaixos, eu faço igual a pastora Jaque. Estufa esse peito. Vai cortar esse cabelo. Confunde o inimigo. E esse é o papel de irmãos. A gente tem que animar o nosso irmão. Tu vê o teu irmão triste, manda mensagem para ele. Repara aí, quem não veio hoje. Não espera, não joga essa responsabilidade só para os pastores, só para os líderes. Mas vê quem não veio hoje, já manda mensagem. Pô, meu irmão, senti a tua falta. Pô, tu fez falta. Cara, imagina tu receber uma mensagem assim, tu vai sentir, caramba, realmente eu faço falta naquele culto. Um culto de quase 300 pessoas. Caramba, a Natália sentiu a minha falta, o Lucas sentiu a minha falta. E isso é viver igreja. Então vamos animar os nossos irmãos. Não vamos ser pedra de tropeço, não vamos ser uma ferramenta para os nossos irmãos cair. Mas chegou o tempo de nos levantarmos como igreja do Senhor. E o terceiro aspecto que eu vi aqui de ser igreja é a proclamadora do Evangelho. Nós precisamos nos levantar como proclamadores do Evangelho. Não deixar essa responsabilidade apenas para os evangelistas, para os missionários, mas é tempo da igreja se levantar para proclamar as boas novas do Evangelho. Porque muitas das vezes nós somos cartas, mas somos, ao invés de sermos cartas vivas, somos cartas do pecado, cartas de desânimo, e ao invés de eu levar a vida para o meu irmão, eu levo a morte. Mas chegou o tempo de proclamar o Evangelho. Através da proclamação do Evangelho, eu creio que as curas, as maravilhas, os prodígios, os milagres, eles acontecerão neste lugar, nessas ruas. Os perdidos, eles serão atraídos através da proclamação que ecoará sobre a sua vida. Eu lembro que quando o Senhor me levantou como líder dos jovens, o Senhor já me deu um tema do evangelismo dos jovens. Me deu o nome do grupo de evangelismo dos jovens. Embolou agora. Proclame. Ele me deu essa mensagem. Dos jovens anunciar, proclamar o evangelho nos 4 cantos dessa terra. Mas esse proclame não está somente na vida dos jovens, mas o Senhor está chamando, levantando nesta noite, uma igreja que anunciará as maravilhas de Cristo. Você será uma carta viva, você será o testemunho vivo. Você vai falar, o mesmo Deus que fez na minha vida, fez na minha casa, também vai fazer na sua casa, na sua vida, e eu creio nessa palavra. Adoradores de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos o período da adoração. Nós jogamos a responsabilidade toda para o ministro daqui. O ministro tem que suar. Cadê a Fernanda? Tem que largar a vida dela aqui. A gente olha aqui para baixo e vê os irmãos assim. Levanta a tua mão para adorar. Glória.
Não é nem assim, glória. Meu irmão, temos que entender que nós somos adoradores de Cristo, de Deus. Ajuda os ministros desse lugar. Imagine toda a igreja com um só pensamento de adorar a Deus. Imagine o ambiente que vai ser esse lugar. Pô, os anjos vão querer vir para cá. Eu vou para lá que aquele ambiente está igualzinho do céu, então vá àquele lugar. E nós iremos romper as coisas sobrenaturais de Deus nesse lugar. Então, ser igreja significa viver uma vida de adoração. E a adoração não está contida apenas aqui nesse templo, mas você deve ser um adorador no teu carro. Momento que alguém te fechar lá, tu vai, filho da mãe, filho de Balaão, desgramado. Mas você vai abençoar, que você está adorando dirigindo, pô. Momento que você estiver no teu trabalho, aquela afronta se levantar, tu vai levantar os seus olhos para o monte de Sião, para os altos, porque é de lá que vem teu socorro. E o Senhor, Ele quer trazer um ambiente de adoração. Não só no ambiente aqui entre os santos, mas na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, naquele transporte, naquele ônibus, naquele metrô lotado, o pessoal fedendo a CC. Se levante lá e comece a proclamar o nome de Deus. Começa a adorar ali, do seu jeitinho, Leva um desodorante, taca no CC. Existe um fogo cerrado em teu sovaco, que não me dá descanso. E do seu jeitinho, irmão, começa a adorar o Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele vai fazer algo extraordinário. Naquele metrô, naquele ônibus, naquele trabalho. Porque quando a nossa mentalidade muda, nós entendemos que nós somos adoradores de Deus. Nós não viemos apenas para a igreja para louvar junto com o ministro, mas eu me uno com os ministros desse altar. E em uma só voz, nós unimos a nossa voz com a dos anjos e começamos a entoar o Senhor. E é nesse momento da presença de Deus tão forte, que eu creio que cânceres são expelidos. Eu já estou a partir de quarta-feira eu vou fazer isso. Vou trazer uma blusa reserva, que eu vou profetizar que cânceres serão expelidos, explodir tumores, e vai sujar a minha blusa que eu vou precisar trocar. Vou fazer esse ato profético a partir de quarta-feira. Vai ver, eu vou estar com uma blusa do meu lado aqui. Mas é a partir do momento que todos nós, em um só pensamento, começamos a entoar ao Senhor, onde os problemas, as dificuldades não paralisam mais, porque eu entendo que eu sou um adorador do Senhor, um adorador por excelência. Tem uma música antiga que é assim, né? Quero ser. E aqui, para a gente fechar essa parte de ser igreja, serva do mundo. Que isso, João Pedro? Eu tenho que servir o mundo? Como que eu sirvo o mundo? Você é um servo do mundo? Nós, como igreja de Cristo, temos que servir ao mundo. E como nós servimos o mundo? Vem da palavra diaconia, que quer dizer serviço. Não que você vai ser um servo do mundo, não que você vai ser um escravo do mundo, mas o Senhor está te levantando para ser um diácono com um serviço para as pessoas que estão lá fora. Porque isso é ser igreja. Igreja é a chamada da igreja é servir o mundo, especialmente os pobres, os oprimidos, os necessitados, as viúvas. E ser igreja é ser a mão e os pés de Jesus aqui na terra. Meu irmão, acho que tu não entendeu isso não. Ser igreja, olha a autoridade, a autorização que o Senhor está nos dando nessa noite. Ser igreja é ser as mãos e os pés de Jesus aqui nessa terra. Meu Deus, olha a autoridade que o Senhor nos deu. A tua mão é as mãos de Jesus. Os teus pés caminhando aonde você caminha são os pés de Jesus. Mas quais são os caminhos que você tem caminhado? Aonde as suas mãos têm tocado? Será que você está Eita, fala aí alguém. Isso, toda a igreja fala. Ô glória, o que prendeu? As suas mãos. Vai, no 3, fala de novo. O corpo de Cristo. Porque o Senhor nos deu essa autoridade. Mas nós só seremos mãos e pés de Jesus se nós formos
um santuário santo de Cristo. Santifica hoje, porque amanhã o Senhor lhe fará maravilhas. Santifica a tua família hoje, que amanhã o teu marido, a tua esposa, o teu filho estarão aqui, nesse altar, rendendo a vida deles e reconhecendo: o Deus do meu pai, da minha mãe, do meu filho, é esse Deus que eu quero viver. E nós precisamos entender em servir os nossos irmãos. Servir aquele amigo gadareno lá do teu trabalho que só te enche o saco. Serve aquele homem, aquela mulher. Toque com as tuas mãos do Espírito. Expulsa todo o espírito maligno da vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, que só quer te levar para o caminho de perdição. Mas a partir de hoje, nada vai nos tirar do propósito de Deus. Ser igreja é viver em comunidade com os outros crentes. Amém? Vivermos em comunhão. A gente compor o corpo de Cristo, fazer parte, proclamar o Evangelho, servir a igreja, adorar o nosso Senhor. E aqui entrando no texto ao qual nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 16, falar igual o diácono Everton, agora eu começo a pregar. Tem o primeiro ponto aqui que eu escrevi, a localização geográfica de Cesareia de Filipe, aqui no capítulo 16, versículo 13. Nós podemos ver que nesse Cesareia, para a gente entender o contexto, ela era conhecida como uma cidade onde o imperador, era conhecida, o Cesareia de Filipe ficava no extremo norte de Israel, na região das colinas de Golã, perto da nascente do Rio Jordão. E era uma área conhecida por mistura de culturas e religiões pagãs. E ela foi construída por Herodes e dedicada ao imperador romano César Augusto, que foi dado o nome Cesareia. E antes de Jesus vir ali estabelecer o reino, antes do império, o imperador, antes de Herodes estabelecer o nome daquela cidade, antes aquela cidade era conhecida como a reunião de cultos pagãos. Aquela localidade, o povo babilônico começavam a levantar altares de Baal, altares para outros deuses naquele lugar. E mais para frente, os sírios se levantam e começam a levantar sacrifícios a Moloque. E chega aqui na parte de Herodes, onde ele estabelece ali aquele império, e é estabelecido o império de César, e naquela geografia era conhecida pelos judeus. Não vai para Cesareia, porque lá só tem culto pagão, só tem sacrifício a outros deuses. Ali é conhecido como a cidade de Satanás, ali não vai para aquele lugar, não passa ali perto, porque ali só tem coisa ruim, não vai. E aonde Jesus decide passar? Aonde Jesus ele decide passar com seus discípulos e discipular os seus discípulos? Em Cesareia. E o primeiro ponto eu falo para você, a geografia horizontal, a situação que você está vivendo, a localidade, o teu trabalho pode estar sendo um turbilhão de coisas que você não esteja entendendo. Mas a geografia horizontal, através da vertical, a gente conectando a presença de Deus na nossa geografia, ambientes não são nada para Deus. Ambientes infavoráveis, Jesus ele levanta homens extraordinários e poderosos. E Cesareia era conhecida como um território inimigo, um território ruim, um território que a igreja não poderia passar. E Jesus ele se levanta ali para levar os seus discípulos em uma geografia onde os babilônicos cultuavam a Baal, onde os assírios sacrificavam a Moloque. Jesus ele edifica e levanta Pedro. Um ambiente totalmente contra aquilo que eles esperavam. Jesus ele levanta Pedro,
como um grande homem de Deus. E muitas das vezes nós damos a autorização para o diabo naquela geografia. Mas em Salmos 24 diz que do Senhor é a terra e a plenitude, e o mundo naqueles que habitam, né? E aqueles que habitam. Não, do Senhor. Então o mundo é do Senhor, meu irmão. Nós que damos autorização do diabo. Meu filho está cheio de capeta. Essa geografia aqui cheio de morte. Meu Deus, mais um assalto, mais um tiroteio. O diabo está aqui. E através dessas pronúncias, dessas proclamações, nós damos autorização ao diabo. Mas toda a terra é do Senhor Deus. O diabo não tem mais autorização nessa geografia, porque aqui há um povo que manifesta a plenitude de Deus. Não dê ao inimigo o território que a igreja precisa alcançar. Não dê ao inimigo aquele território que você, como igreja, precisa alcançar. O teu filho é um território. O teu marido é um território, a tua esposa é um território, a tua casa é um território, que a igreja, que você irá alcançar pelo nome de Jesus. Esse território começa pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, que através da sua família, uma geografia pode ser tocada. Através da sua casa, uma geografia pode ser tocada pela presença de Deus poderosamente. Então conquiste esse território. Seja a mão de Deus e o pé de Jesus naquele lugar. Faça igual a pastora Bruna. Pega aquela vassoura ungida e começa a varrer os inimigos. Mete o pé. Esse território é do Senhor. Coloca a mão naquela porta. Essa porta só vai entrar os anjos do Senhor. Não aceito mais morte nessa casa. Mas eu marcho com os pés de Cristo nesse lugar. E esse território já tem dono. A tua filha tem dono. O teu marido tem dono. E eu creio que é neste ano, não é no ano que vem não. Toda a tua família estará neste lugar. Porque o território já foi alcançado. Nós não iremos alcançar. Esse território, pelo nome de Jesus, já foi alcançado. Jesus, ele precisa ir na nossa frente. Porque muitas das vezes nós temos boas vontades, boas intenções. Mas Jesus, ele foi na frente dos discípulos. Então Jesus, ele precisa ir na tua frente. Essa guerra não é a tua guerra. Essa luta não é a tua luta. Mas Jesus, ele precisa ser o general da batalha. Ele precisa ser o comandante. E Jesus, ele precisa ir na sua frente. Se ele estiver na sua frente, te guiando, algo extraordinário e sobrenatural vai acontecer. Se Jesus for teu guia, algo extraordinário vai acontecer. E eles perguntaram: quem dizes os homens ser filho do homem? Jesus perguntou para os discípulos. Aí, naquele momento ali, os discípulos estavam confusos. Aí Jesus queria saber a opinião deles, num ambiente ali hostil, num ambiente onde outros deuses eram adorados. Jesus faz essa pergunta: quem dizes os homens ser filho do homem? E eles respondem: uns te chamam de João Batista, outros de Elias, outros de Jeremias. Uns falam que o Senhor é o profeta. Mas Pedro, mesmo em meio a essas divisões de pensamentos, mesmo com confusões ali, Pedro, ele se levanta, porque Pedro não estava mais se conduzindo horizontalmente. Pedro, ele estava sendo guiado verticalmente. Pedro, ele foi atingido verticalmente com a presença do Deus vivo. E Pedro, meio àquela confusão ali popular, meio àquelas dúvidas, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como diz Nívia Soares, a rocha inabalável, outro igual não há. E Pedro, em meio àquela confusão,
ele se levanta. Não importa o que a multidão está dizendo a respeito do teu Deus, a respeito da tua vida, a respeito da tua família. Guarde a opinião de Deus. Guarda a opinião. Qual é a tua opinião, Senhor? Não importa o que a multidão está dizendo. Uma coisa é o que a multidão está achando. Não ligue para isso. Uma coisa é o que muitos querem que você faça, mas queira saber o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo. Qual é o desejo dele? E eu creio que chegou o tempo da gente reproduzir a vontade de Deus nesses dias. Chegou o tempo de você não ser mais conduzido pela tua vontade ou ser conduzido pelo ouvido da multidão. Mas chegou o tempo que o Senhor está nos guiando e nos direcionando horizontalmente, verticalmente, para que o nosso horizonte seja tocado e a nossa geografia seja tocada. E Pedro, ele se levanta de uma forma extraordinária e afirma aquilo para Deus, para Jesus. E através do posicionamento de Pedro, ter entendido a voz de Deus para aquele momento, ter a compreensão de reproduzir em meio à confusão, em meio ao alarido da multidão, Pedro afirma o que Jesus era. E Jesus, ele se levanta poderosamente. E aqui eu quero finalizar essa mensagem. Jesus, ele responde Pedro. Vou ler aqui. Pedro, ele diz para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro. E eu quero dizer que Jesus está respondendo para Pedro nessa noite. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem o revelou, mas meu Pai. Não foi a multidão que revelou para Pedro, não foi a ideologia, aquilo que Pedro aprendeu, não foi os conhecimentos terrenos que Pedro revelou para o Senhor naquela hora, mas foi o próprio Deus que se revelou através de Pedro para afirmar a identidade de Jesus naquela hora. Que está nos céus, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E depois desse dia a vida de Pedro mudou. Sei que Pedro vacilou, Pedro errou, como nós. Eu vejo que nós somos como Pedro, vacilamos, erramos, mas estamos conectados na voz de Deus. Ao invés da multidão nos orientar, tirar nossos pensamentos de Deus, nossos pensamentos estão em Cristo Jesus. Em meio ao alarido, em meio à confusão, em meio às guerras, o Senhor está abrindo os teus ouvidos nessa noite. O Senhor está te levando para a vertical. Chega de viver uma vida terrena, natural, mas chegou o tempo de a gente viver coisas sobrenaturais. E mais para frente, através da autoridade que Cristo deu para Pedro, na primeira mensagem de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. No livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 3, eles estão caminhando, indo em direção ao templo. Eles veem um coxo, um paralítico. E Pedro, que não teve a autoridade, não teve aquela força de entender que ele tinha um poder para curar sua sogra, ele corre para Jesus: Jesus, ore para minha sogra está aqui. Pedro vê aquele coxo e cura aquele coxo. Ó, transformação, depois que o nosso pensamento é conectado com os pensamentos de Deus. Um homem que foi covarde, que não teve a capacidade de orar pela sua sogra, ele vê um enfermo e levanta as mãos e cura. E mais para frente tem aquela situação de Dorcas, né? Dorcas, ele vai lá e traz a vida para aquela mulher.
Quando Pedro estava preso na prisão, a pastora trouxe a mensagem aqui na sexta-feira, através da autoridade que ele tinha, porque ele agarrou a autoridade, que ele tem a chave dos céus. E quando ele estava preso, a igreja estava orando. E ele sabia que tinha autorização de Deus, que mesmo que ele estava preso num cárcere, ele tinha a chave que fecha e abre. Que abre e fecha. E essa é a autoridade que o Senhor está dando para a igreja do Senhor. O Senhor está derramando nessa noite. Não é chave de carro, não é chave de casa, mas é chave para você ligar na terra e será ligado no céu. Uma chave que você vai desligar na terra e vai ser desligado nos céus. Se coloque de pé, igreja. E o Senhor está trazendo essa autorização de sermos igreja. E Pedro entendeu o que era ser igreja. E lá em Atos 2, a igreja, o início da igreja, começou com um grande poder. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a inauguração da igreja de Cristo, foi inaugurada com o poder de Cristo. E aquilo não ficou contido apenas em Atos 2. Mas o poder que Deus ele autorizou a igreja continua nesse tempo. O início da igreja começou com um grande poder. E essa será a história da igreja, meu irmão. Nós não seremos uma igreja falida. Nós não seremos uma igreja que irá acabar. Nós não seremos uma igreja que não terá poder. Mas assim como a igreja foi inaugurada com um grande poder, essa será a história da igreja. O início, meio e o fim, com o poder de Deus sobre nós. O início da igreja foi com poder, o meio da igreja vai ser com poder, e o nosso fim também será com o poder da presença de Deus. Chegou o dia, a hora, o tempo é esse, aonde os filhos vão manifestar a presença e o poder de Deus, porque o Senhor ele nos autoriza nessa noite. O Senhor está derramando chaves de autorização aqui. Aquilo que te impedia não vai te impedir mais. Essa porta do pecado, o Senhor está te dando autoridade. Você vai fechar essa porta. E a porta da presença de Deus está sendo aberta. As maldições hereditárias, o Senhor está te dando a autoridade de desligar na terra e vai ser desligado nos céus. O Senhor está te dando a autoridade de abençoar aqui na terra, porque o reino dos céus também vai nos abençoar. E essa foi a autorização que Deus deu para Pedro. E aonde estão os Pedros da profética? Que as portas do inferno não irão mais prevalecer. Essa noite as portas do inferno estão sendo quebradas da tua vida. Todo cárcere, toda cadeia, toda algema que caia por terra nesta noite, porque nesta noite está se levantando um povo que é a igreja do Senhor. Assim como se iniciou a igreja em Atos 2, eu profetizo que o poder da presença de Deus está sobre a profética, e debaixo desse manto, dessa presença e do poder de Deus, eu quero chamar os intercessores, os pastores, os diáconos, oficiais, para estar clamando aqui no altar junto comigo, no altar, na dinâmica, igual diz o pastor Alexandre, porque somos igreja viva. E debaixo desse manto, nós iremos interceder em prol da nossa nação. Que o Senhor levante a igreja do Senhor no Brasil. Que nos 4 cantos dessa nação possa ter um povo que clama o nome do Senhor. Então nessa noite eu quero te convidar a levantar as suas mãos e clamar pela nação brasileira. Antes dos intercessores e dos pastores clamarem, eu quero ouvir o clamor dos Pedros. Eu quero ouvir o clamor da igreja, igual foi em Atos 2, onde tinha 120 homens e mulheres reunidos. E veio um vento impetuoso. Cadê o clamor da igreja?